Pessoal, agora que a gente tem essa ferramenta aqui, supostamente uma caixa preta, né, um programinha que a gente pode usar para desenhar segmentos de reta, a gente pode agora melhorar um pouco aquele desenho da função, tá? Então, vou fazer junto com vocês aqui, tá? Vamos lá, eu estou desenhando, agora eu quero desenhar uma função. Minha função tá aqui. Cadê a minha função? Só um segundinho. Deixa eu ver daqui eu posso. Aqui é o set, aqui eu desenho segmento, aqui é o limpa, desenha círculo, imprime. Ah tá, aqui está a minha função f, tá? Vou colocar aqui 0.5, 0. Seno de 10x, tá? Para oscilar bem rápido. E aí eu vou desenhar a função. Tá? Vou desenhar a função. Tem muitas melhorias que a gente pode fazer nesse desenho a função, né? Mas vamos começar com o básico. Deixa eu comentar essas partes aqui de desenho segmentos. E vou fazer desenho a função. O que a desenho a função recebe? Não recebe nada. Ele só desenha a função. Então vamos lá. Vou desenhar minha função. E vamos ver o que vai dar. PCC. Mandei desenhar a função. E vamos ver o resultado aqui. Ó, desenhei a minha funçãozinha. E ela ficou assim, tá? O problema é o mesmo problema que a gente viu ali no desenho a segmento, tá? Que ele vai pegar todos os x e para cada x vai calcular f de x. Só que se o f de x mudar muito, ele fica nesse formato aqui, com esses pontos vazios. Tá? Então eu tenho o ponto f de x, tenho o ponto f de x mais 1, só que fica vários pixels vazios aqui. E eu queria conectar esses pontos. Tá? Tô pegando todo o x. Na verdade, se a derivada, né, se a inclinação for maior do que 1, maior do que 50%, maior do que 45 graus aqui a inclinação, ele começa a ficar meio esparso aqui os pontos. Tá? Eu fiz um seno de x mais seno de 10x, ele ficou assim. Então vamos fazer essas melhorias que eu estou pensando aqui. Tá? Vamos fazer essas melhorias. O que eu estou querendo fazer? Primeiro, o eixo para eu desenhar a reta ficou mais fácil, tá? O eixo, agora que eu tenho um sisteminha para desenhar, eu posso colocar desenha segmento, né? Desenha segmento. Eu vou colocar do ponto base y, né? Base y, altura y igual a 100. Então desenha segmento do x0 igual a 0, base y, até a parte final, max x, base y. Então, aquele fora eu não preciso mais, porque eu já pego do 0, base y, até o max x, tá? Só que eu tinha feito uma linha um pouquinho mais grossa, eu tinha feito duas linhas aqui, né? Para dar uma engrossadinha, eu fiz duas linhas. No caso de baixo, eu vou ter, também vai ficar mais simples. Na vez de eu fazer um for para desenhar esse segmento, eu posso fazer desenhar segmento, tá? Agora, eu vou fazer o x0 igual a base x 0, base x, e aí eu vou colocar y igual a max y. Aí tem que colocar a cor, né? Tudo aqui é preto. Aqui é preto. Então, simplificou. Agora, para eu desenhar os eixos, né? Basta eu colocar aqui. Eu posso colocar base x e uma outra linha aqui, base x menos 1, base y menos 1, para ele ficar duas linhas para ficar mais grosso. Vamos ver se funciona agora. Esse aqui são os eixos, né? Desenhando o eixo horizontal e desenhando o eixo vertical.
desenhando eixo vertical. Então, estou desenhando os dois eixos, né? Passando aqui, o ponto X vai ser 150 e o Y está variando entre 0 e max. Aqui, o Y está em 100 e o X está variando entre 0 e max. Vamos ver se está funcionando aqui o nosso programinha. GCC, opa, faltou um ponto e vírgula. Sem ponto e vírgula não roda. Vamos lá, GCC. É para ter dado a mesma coisa. Desenhou. Tá, vamos ver aqui o desenho. Desenhou, tá? Agora estou usando essa forma de desenhar segmentos. O próximo passo que eu queria fazer é o seguinte. Eu estou percorrendo todos os x's, né? Todo x. Aqui. Estou percorrendo. Eu tenho o ponto que eu vou pintar. Tá aqui. E depois eu dou um coluna mais, calculo o x, calculo o y, tá? E mando desenhar aqui. Vamos ver como é que poderia ficar mais interessante. Eu vou fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui. Estou percorrendo, coluna igual a 0, coluna menor que máximo, coluna mais. Estou fazendo dessa maneira. O x, vou chamar de x0, vai ser essa posição aqui. Então, eu vou ter coluna. Tá? O y0 vai ser este daqui. Tá? Então, tenho x0, tá? Então, calculei aqui. Tenho a linha. Tenho x0, tenho y0. Tenho x, tenho f de x. Tá? E aí eu dou um 7 em um ponto. Eu vou pegar o próximo ponto. Tá? Só vou verificar aqui. Então, estou pegando aqui f de x, f de coluna sobre 50. Estou multiplicando por 50. Este é o meu y, né? Então, aqui seria o meu y. Só estou simplificando um pouquinho aqui. Então, tenho o meu y. Aí eu calculo x0, y0. Tá? E aí eu vou calcular o próximo ponto. Eu vou calcular o próximo ponto. E aí vai desenhar um ponto, vou desenhar um segmento. Então, essa é a minha posição atual. E eu quero saber a próxima posição. x1, y1. Tá? Então, quem que vai ser o x1? Vai ser coluna mais 1, mais um ponto para frente. Se cair fora não tem problema, tá? Eu posso ir aqui até a posição max menos 1, para não ter o problema de cair fora, mas se cair fora ele não desenha fora. E o y vai ser, aí eu vou ter que calcular aqui. Vai ser coluna mais 1. E o y vai ser, aqui eu poderia colocar este valor aqui direto como y. Vou calcular o y de novo aqui. Y vai ser, aqui vai ser coluna mais 1, que é o próximo ponto. E aí o y1 vai ser y mais base. Então, calculei o ponto corrente, calculei o próximo ponto, e aí eu vou conectar. Vou dar um draw, um desenha segmento. Tá? Desenha segmento. Passo
x0, y0, passo x1, y1 e passo a cor preto. Tá? Então, ao invés de desenhar um ponto, eu desenho um segmento entre os dois elementos. O que eu estou querendo? Eu estou querendo conectar aqueles pontinhos da função. Tá? Eu calculo a função corrente, tá? Calculo a função no próximo ponto e desenho um segmento. Vamos ver se ficou melhor. VCC, opa. Ah, tá, aqui não posso, isso já está declarado, né? VCC. Mandei executar. E agora eu conectei os pontos. Ficou mais bonito. É perfeito? Perfeito não é, mas ficou melhor. Conectei os pontos. Tá? Então agora fica uma função melhorada. Eu peguei o ponto, peguei o próximo e desenhei um segmento. Agora a gente está desenhando nossa função melhor. Lembrando que a nossa função, a gente botou uma função aqui, mas a gente pode botar qualquer função, tá? A gente pode botar qualquer função. Posso botar a função aqui, x menos 3 vezes, fazer uma parábola, x menos 3 vezes x menos 4. Vamos ver, fiz uma parábola com zero nas posições 3 e 4. Mandei executar. E, para nossa alegria, olha lá, desenhou a parábola com zero nas posições 3 e 4. Veja que tem uns pontos que caem fora aqui, não precisamos nos preocupar com eles, tá? Mas a gente fez uma parábola passando nos pontos 3 e 4. Então, esse desenho de função funciona para qualquer função. Tem uma questão aqui de normalização, que eu dividi por 50, tá? Depois eu multipliquei por 50. Tá? Isso aí você pode mudar, se você quiser, essas normalizações. Mas o que significa que quando eu dar 1 na função, eu ando 50 pixels em y. Quando eu dar 50 pixels em x, divido por 50, dá 1 na função. Tá? Então, eu quis que o 50 valesse 1. Legal, melhorou nossa função? Ó, não está tão complicada, né? Tem uma base do y, tem uma base do x. Essa base do x empurra a função para a direita. A base do y está aqui, né? A base do x empurra a função para a direita. A base do y empurra a função para cima, para ela não ficar lá embaixo, né? Para ter tantos valores positivos quanto negativos. Desenhei o eixo, tá? Dei o ponto inicial do eixo, o ponto final do eixo horizontal, do eixo x. Desenhei o eixo y, ponto inicial e ponto final. Agora a gente tem um algoritmo que desenha segmentos. E mandei aqui desenhar uma funçãozinha. O que poderia ficar mais bonitinho nessa função? Poderia pegar isso aqui, mais seno de 10 vezes x. Eu gosto desse seno aqui, que é uma oscilaçãozinha, né? Ele insere uma oscilação, só para ficar diferente aqui. Vamos ver se eu salvei, já vai aparecer aqui. Olha lá, agora ficou uma parábola fantasma. Parábola com sobes e desces, né? Poderia colocar aqui, aí vai espanar. Poderia colocar 30 e aqui 0,3. Aí vai espanar, vamos ver. Rodei, acho que vai ficar uma zona. Ah, não ficou, ficou bonitinha. Não ficou tão feia. Estava esperando que ficasse pior a nossa função, mas ficou bonitinha, tá? Tem o ponto inicial, tem o ponto final. O que eu queria como tarefa? Eu vou dar uma tarefa para vocês. Vou encerrar aqui. Deixa eu aproveitar uma coisinha aqui. Está desenhando essa função, tá? Aqui está indo entre 0 e max, tá? Está desenhando a função entre 0 e max. Eu poderia fazer tipo int início
int início, int fim, em pixels, tá? Aí vai, só para não precisar desenhar toda a função, eu quero que você desenhe a função do início até o fim. Tá? Do início até o fim. Então aqui a pessoa vai ter que passar, eu quero do ponto 100 ao ponto 700, por exemplo. A parábola nem vai aparecer. Vou colocar aqui, essa funçãozinha aqui. Do ponto 100 ao 700, só para dar um início e um fim aqui. Tá, mandei rodar e olha lá, desenhou do ponto início, tá, ao ponto fim. Como ele está deslocado para a direita, acabou indo até o fim, mas você pode. Então, se eu quiser colocar aqui, não sei se vale a pena, né? Início, teria que colocar início menos base x, fim menos 1 menos base x. Aí eu dou um ponto inicial e um ponto final. Então, ó, agora está desenhando do pixel inicial ao pixel final, tá? Não sei se é útil, mas para o que eu vou querer fazer, eu acho que vai ser útil. Então, vou interromper aqui e eu vou passar uma tarefa para vocês agora.